Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre oração. É uma breve devocional. A oração é uma disciplina espiritual, ou seja, é a mais importante disciplina espiritual que nós temos. E eu gostaria de fazer algumas considerações com você sobre a questão da oração. Primeiro, que eu aprendo a orar quando eu aprendo a ouvir a Deus. Oração não é emitir um relatório das coisas das quais eu estou precisando para Deus, mas sim é aprender a ouvir a Deus e me conformar à sua vontade. É quando Deus me conforma à vontade dele. Como é que eu ouço a Deus? Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu aprendo a orar quando em o nome de Jesus eu sou conformado à vontade de Deus em minha vida. E digo amém. Quando eu digo amém, eu digo que assim seja. Quando eu entendo a oração, é porque eu entendo que a vontade de Deus é feita no céu e precisa ser feita também na terra, precisa ser feita também em minha vida. Na oração, o que importa não é a postura do corpo, isso é muito importante saber. Não é a vestimenta utilizada, nem mesmo o método utilizado, ou seja, a teologia ou o fervor. Na oração, o que importa é a atitude sincera de coração, é o arrependimento, é a demonstração de nossa necessidade e dependência de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, cria em mim um coração puro, renova-me, Senhor. Essa é a oração sincera, a oração do salmista, descrita lá no Salmo 51, nos versículos 1 e 10. E no versículo 17 desse mesmo Salmo 51, o salmista nos informa que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa do nosso Deus para cada um de nós. Jesus, ele nos ensinou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 9 a 13. Quando ele assim nos orienta, nos instrui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui eu vou entender que o Espírito Santo age livremente. Quando eu digo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, eu estou entendendo que Deus provisiona. Deus é quem supre as nossas necessidades. No versículo 12, quando eu digo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, é que Deus já nos perdoou em Cristo. Então agora eu preciso perdoar aqueles que me ofendem ou me ofenderam. No versículo 13, quando eu digo, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, eu estou aqui rendendo graças a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando o nome de Deus, que nos protege. Porque do Senhor é o reino, porque do Senhor é o poder, a glória para sempre, eu digo amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder e autoridade pertencem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Senhor adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o Espírito Santo nos ensina a maneira como adorar. De todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. E em verdade significa com sinceridade, ou seja, sendo verdadeiro. E mais, Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece o nosso íntimo. A verdadeira motivação que nós temos em fazer o que estamos fazendo, Deus conhece. É o que o apóstolo Paulo informa
na sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: o Senhor nosso Deus e Pai conhece as pessoas que realmente são dele. A oração, portanto, ela deve ser feita sempre em o nome de Jesus, pois a palavra de Deus afirma, e o apóstolo Paulo também informa a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, que ele diz assim: Timóteo, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o que ele está informando é que ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade de Deus, e ele é a vida. E que ninguém vai a Deus se não passar por ele. Portanto, tem que passar por Jesus. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, informa a igreja em Colossos, lá na sua carta de Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 23, ele faz uma declaração inspirado pelo Espírito Santo aqui de quem é Jesus Cristo. Ele diz assim, no versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 15, sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, agora ele fala como que era o nosso estado antes, como que nós estávamos, no versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, para que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, ou seja, a palavra de Deus. Jesus Cristo é quem nos justifica diante de Deus. A sua morte, seu sacrifício, a sua ressurreição valida e cumpre a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam a afirmação do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E eu encerro dizendo, quando Jesus afirma, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. De uma coisa nós podemos ter certeza, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Amém? Deus os abençoe. Abraços.